Essa live é para você que contrata sem CLT ou presta serviço fora da carteira assinada e percebeu que o jogo mudou, mas ainda não entendeu o tamanho disso. Boa noite! Meu nome é Bruna Barbosa, eu sou advogada há mais de 20 anos e eu trabalho exclusivamente com relações de trabalho fora do tradicional e do engessado emprego CLT, com base no Código Civil. Não era improviso de contrato copiado. E olha, hoje eu não vim aqui tranquilizar ninguém. Eu vim para organizar o seu pensamento. O pensamento de quem decide dinheiro, risco e responsabilidade. Em 30 minutos, essa live vai durar não mais do que 30 minutos. E nela eu não vou te ensinar um método completo de nada, não. O método eu ensino dentro do webinário, que se chama Plano de Carreira sem CLT. Hoje nós temos um assunto mais incômodo para tratar aqui nesse encontro, que tem a ver com os impactos de tudo que está acontecendo de mudança no mundo tributário. Mostrar onde as decisões que você já tomou podem começar a custar caro a partir do ano de 2026. E para eu não me perder, eu fiz um roteiro para que eu não esqueça de te falar nada que eu gostaria, que eu não posso esquecer de falar aqui. Então, às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para a tela do meu computador que está do lado, para eu não esquecer de te falar tudo. Mas é claro que você pode interagir comigo, que você pode me fazer perguntas. Eu estou aqui agora ao vivo, disponível para responder as dúvidas que você tenha, desde que as suas dúvidas sejam da área de relações de trabalho, de autônomos, MEI, PJ, sócios de serviço e alcançáveis dentro do meu conhecimento de contadora e advogada que eu sou. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aí com vontade de aprender um pouco mais dessa forma de contratar e dos impactos dessas contratações em toda essa mudança tributária que está acontecendo. Vocês notaram que eu estou num cenáriozinho um pouco diferente hoje? Esse fundo não é aquele lá do meu escritório, todo bonitão, todo cheio de fundos instagramáveis lá em Belo Horizonte. Eu já estou quase começando as minhas férias. Então, esse fundo aqui é da minha casinha no Espírito Santo, aqui numa prainha que eu adoro, que não é nada turística, é super calma, só tem casa. Pensa no bairro mais calmo da sua cidade. É aqui assim, é tão calmo, é tão gostoso. Então, eu já estou aqui, cheguei ontem na minha casinha de Guarapari e vou falar com vocês sobre os impactos da reforma tributária dentro das relações de trabalho, nos autônomos, nos MEIs, nos PJs e nos sócios de serviço. Eu sou advogada trabalhista e de direito societário e eu advogo só para empresas. Eu não advogo para empregados e eu não resolvo assuntos de pessoas físicas, tá? Então, já deixando isso bem claro, para que as perguntas que você me faça tenham relação com a minha área de conhecimento. Não existe advogado tudólogo. O advogado que se atreve a saber de tudo sobre tudo não vai saber de nada. Tem que ser especialista, e essa é a minha área de especialidade. Bom, infelizmente, a reforma tributária não é um boato. Infelizmente não. Ela foi sancionada, ela tem data e ela tem alvo. E a primeira mudança, a primeira e impactante mudança que nós teremos e nós veremos agora a partir do dia 1º
de janeiro de 2026 é o pagamento de imposto de renda de pessoa física em cima dos seus lucros, dos seus dividendos. Os lucros, eles não eram tributados. Não se pagava imposto sobre os lucros. Há muitos anos atrás pagou, aí tirou, aí agora voltou. Então, se a sua empresa distribui por mês, a partir do ano que vem, se ela distribuir por mês mais do que 50 mil reais, você vai pagar 10% de imposto de renda sobre o valor todo recebido. Então, se você receber 70 mil de distribuição de lucros, vai pagar 10% de 70 mil. Mas nós temos um problema aqui. Por quê? Porque vocês têm o hábito de ter aí na empresa de vocês um monte de prestador de serviço informal. Um monte de prestador de serviço de boca. E com isso, você acumulava lucros no seu balanço contábil que você não se preocupava. Porque você estava usando esse dinheiro, na verdade, para pagar os seus autônomos informais. Ai, tem um bicho voando aqui para todo lado. Peraí, gente. Sai, bichinho. Aquelas borboletinhas, sai. É isso que dá, tá na beirada da praia. Acontece esse tipo de coisa. Tem uns borboletinhas querendo voar na minha cara, né? Mas vamos sobreviver. Vamos sobreviver, borboletinha. Então, o governo criou uma regra de transição que você pode pegar todos esses lucros acumulados e pode distribuí-los. Qual que é o problema aqui, pessoal? O problema é que vocês, como eu disse antes da borboletinha me atrapalhar, o problema é que vocês pagam um monte de gente informal. Eu vou dar um exemplo. Semana passada, antes de descer aqui para a praia, eu visitei uma cliente que está comigo já há muitos anos, tá? E ela, até agora, não tinha se preocupado com isso, porque o lucro era isento. Então, todo mês, ela paga 140 mil reais para freelancer. Então, todo mês, ela está dentro de um hospital, é um atendimento bem grande. Então, todo mês, ela paga... Eu não vou dar base legal aqui não, Jane. Eu não vou ficar falando o número de lei aqui não. Todo mundo sabe que o RPA foi derrubado, ponto. Agora eu vou dar base legal? Não, não é esse tipo de aula que eu dou. Eu dou soluções. Você faz uma pergunta prática e eu te ensino como colocar ela na sua empresa, tá? Base legal é só jogar no GPT, Perplexity, Google, todos eles vão te dar o número da lei. Às 9 horas, onde tem o slide, tem o número da lei lá, tá? Não fico dando base legal não, parece até pergunta de advogado. Né? Não é o tipo de pergunta que eu gosto de responder, não. Mas continuando. O impacto dessa primeira mudança. A primeira mudança é pagar imposto de renda sobre a distribuição de lucro. Você já pediu para a sua contabilidade o balancete para poder saber como que está os seus lucros acumulados? Porque, como eu estava dizendo, eu fui lá na clínica, no hospital, né, das fisioterapeutas semana passada, e pedi para ela, falei, você pediu o balancete para me mostrar? Ela pediu, tá aqui, 2 milhões de reais no lucro acumulado do balancete. Só que esse dinheiro não existe no caixa da empresa. Se você pegar as contas bancárias, esses 2 milhões lá em lucros acumulados não existem. Porque, na prática, ela pagou todo mês 140 mil reais para as fisioterapeutas freelancer. Porque ela tem aquelas esporádicas, que vai em volta e cobre plantão de final de semana e cobre plantão noturno, mas nem sempre é a mesma pessoa. Então, são as freelancer. Ela tem as fixas, que são as sócias de serviço. Então, o valor que a gente paga para as sócias de serviço tá ok, tá contabilizado, porque elas estão dentro do CNPJ. Então, tá tudo lindo. Mas essas plantonistas, essas freelancers, pensa quantos freelancers você tem aí que você paga com recibinho. Ou que às vezes você não pega nem recibinho.
Você só faz uma transferência de Pix para a pessoa e não pega recibinho nenhum. Esses valores você não consegue dar saída, porque não tem lastro, não tem conciliação bancária, não tem um documento fiscal, não tem um RPA, que até agora existia, né? Até 31 de dezembro de 2025 o RPA existia. Então, não tem RPA, não tem nota fiscal eletrônica, não tem saída como distribuição de lucro, porque era informal e estava acumulando isso lá no seu balanço. O que o governo fez? Ele falou que se você pegar esses lucros acumulados lá no seu balancete e fizer a distribuição deles dentro dos próximos 3 anos, você pode zerar esse lucro acumulado que está lá no seu balanço. Então, a primeira coisa que você tem que fazer agora é chamar a sua contabilidade e pedir um balancete para ontem, para você saber se tem lucros acumulados ali no seu balanço e fazer uma ata para distribuí-los. Para distribuir ele todo agora, no ano de 2025 e zerar, ou para fazer uma distribuição gradativa dentro dos próximos 3 anos. Se você fizer uma ata de distribuição de lucro, você vai poder zerar essa conta sem pagar imposto de renda. Agora imagina, se você não olhar se tem lucros acumulados, não fizer essa ata agora para distribuí-los de forma isenta e só for olhar no ano que vem. Aí você chega lá em 2026, puxa o balancete da contabilidade e aparece lá 2 milhões. Você vai ter que pagar imposto de renda para distribuir isso e para zerar essa conta. Olha isso, gente. Você vai pagar imposto de renda sobre um valor que você não recebeu, que você usou para pagar seus freelancers. Então, a partir do ano que vem, você precisa parar de ter esses pagamentozinhos picadinhos. Essa minha cliente que eu usei de exemplo, que ela paga R$140 mil por mês para os freelancers, em recibinho, sem poder declarar que pagou, sem lastro fiscal, sem RPA, sem nota fiscal, sem nada. Como é que ela vai fazer no ano que vem? Ela vai ter que parar de deixar essas pessoas ficarem informais. Ela precisa fazer com que essas pessoas emitam um documento fiscal. Ou ela tem que colocar todas essas pessoas como sócias de serviço para fazer o pagamento sem pagar imposto nenhum, para dar saída nesse dinheiro para essas pessoas. Porque se ela der saída de 140 mil para si mesma, como dona do negócio, ela vai ter que pagar 10% de 140 mil de imposto de renda. Só que ela não vai receber 140 mil, porque ela está usando para pagar as outras pessoas. Então, uma coisa que certamente o legislador sabia quando ele fez a lei e que você talvez não tenha atinado, que foi a primeira coisa que eu vi, por eu trabalhar com empresas que contratam autônomos, foi a primeira coisa que eu vi. Eu avisei todos os meus clientes por e-mail. Falei, você está prestando atenção nisso? Por e-mail, por WhatsApp, reunião, fiz um monte. Por quê? Porque hoje, se você paga de forma informal, você não estava preocupado. Você estava cadastrando como se você tivesse retirado para você mesmo, porque não pagava imposto. Só que agora, se você declarar os pagamentos dos seus informais como se fosse um lucro seu que você retirou da empresa, você vai pagar imposto sobre ele. E aí? Como é que você vai dar saída num dinheiro que você não recebeu? Pagando mais imposto? Aí ele deixa de pagar imposto lá, porque ele não está criando nota fiscal, ele não está criando RPA, ele não está dando lastro, e aí você paga o imposto em cima do valor que você pagou para ele, e ele mesmo que recebeu esse dinheiro não paga imposto nenhum. Vocês são tão legais. Vocês tratam seus contratados como verdadeiros bebezinhos. Porque bebê não paga imposto, né? Aquele filhinho mimado que você faz tudo por ele, que ele nem sabe o preço, quanto que custa o videogame que ele está jogando. Você pagou ali R$5 mil no videogame e ele não faz ideia que aquele videogame custa R$5 mil. Ele não tem noção de quanto que custa uma vida. Por quê? Porque você
não mostra para ele o que é a obrigação dele pagar. Ô, gente, eu vou olhar agora só pro TTzinho, porque o TTzinho, ó, o Instagram tá aqui com pouquinhas pessoas. Compartilha aí e chama mais gente, porque o TTzinho tá lotado. Olha, a minha live aqui no TikTok tá bombando. Vou dar atenção agora só pra galera do TikTok. Tem um monte de gente aqui. Que bacana. Bem-vindos, boa noite. Gostei. Eu fico com o Instagram e o TTzinho aberto ao mesmo tempo. E tô lendo os comentários nos dois, tá? Então, podem colocar suas perguntas aí que sejam pertinentes com o que eu ensino, que eu vou responder. Então, todas essas mudanças que estão acontecendo na seara tributária vai aumentar facilmente a fiscalização. Tudo isso é para a inteligência artificial. Ei, Agostinho, chegou, boa noite, chegou a tempo. Tudo isso é para poder criar um cruzamento de dados lá nos robôs de inteligência artificial da Receita Federal e te pegar mais fácil, e te pegar mais rápido. Então, a fiscalização vai estar muito mais atenta. E as decisões judiciais, elas só serão favoráveis para a sua empresa se você se preparar, se você se organizar. Hoje, aí na sua empresa, você sabe responder com segurança. Quanto do que você distribui é lucro? Todo mundo tem receitas, despesas, paga imposto, taxas, contribuições, aluguel, um monte de coisa. Você paga um monte de coisa aí para sua empresa existir, tá? Quanto do que no final você distribui é lucro? Aí o Gabriel, nem me fale, já me falaram que eu vou ter que pagar imposto. Pois é, porque eu não fiz a saída fiscal. Isso aí. Gente, o governo deu uma brecha, Gabriel. Se você pegar o seu balancete e olhar o lucro acumulado, você pode dar saída nele sem pagar imposto até 31 de dezembro de 2025. Precisar da minha ajuda, chama no direct do Instagram, que eu tô fazendo um monte de consultoria sobre isso. Tô atendendo gente todo dia aqui sobre isso. Eles mandam no meu WhatsApp o balancete que a contabilidade gerou e eu digo como fazer a ata de assembleia para poder distribuir esse lucro acumulado e aproveitar essa isenção que é até 31 de dezembro, tá? Então, gente, quanto desse valor que está aí no seu balanço é lucro seu mesmo? Por quê? O correto é, se nesse mês você tirou 15 mil reais, você vai declarar lá como antecipação de distribuição de lucro que você tirou 15 mil reais. Se no outro mês você tirar 35 mil reais, você vai declarar contabilmente naquele mês que você fez uma antecipação de distribuição de lucro de 35 mil reais. Aí, num outro mês, você precisou e vai tirar 70 mil reais. Se você falar, nossa, eu não posso tirar 50 e deixar 20 para outro mês, eu preciso tirar 70, você vai pagar 10% dos 70 de imposto de renda, tá? Vai pagar. Aí, no decorrer do ano, você vai fazendo tudo isso. Todo mês, a sua retirada, a sua antecipação de distribuição de lucro, ver se tem ou não tem o imposto, se é abaixo ou acima de 50 mil. No ano seguinte, então, no ano de 2027, você vai fazer a sua declaração de ajuste anual de pessoa física. E se você tiver despesas dedutíveis, pagou psicólogo, pagou plano de saúde, pagou a escola dos seus filhos, pagou o curso técnico, tem um monte de coisa lá que amortiza. Aí você pode tentar pegar de volta um pouco deste imposto de renda que você pagou. Vai depender das despesas dedutíveis que você tem. Isso, aí o Gabriel falou, já teve veículos que a minha comissão foi 700 mil dólares. Então, ele entrou na sua empresa à venda. Se você fizer uma retirada de lucro nesse valor de 700 mil dólares, que na hora que converter para real vai ficar muito maior, você tem que pagar imposto. E todo o dinheiro que você joga para fora do Brasil tem que pagar imposto, tá?
Então, gente, a única forma de não pagar imposto é quando você transfere o lucro da sua empresa para outra empresa. Se você tem uma PJ que é sócia da sua PJ, na hora que você transfere o dinheiro para a PJ, aí não paga imposto, tá bom? Mas é bem complexo. Quando vocês estão lá na sala secreta com o slide, eu aprofundo. Aqui eu tô dando uma pincelada, por quê? Porque aqui no Instagram, aqui no TTzinho, vem muitas pessoas que não me conhecem ainda. Fala pra mim aqui nos comentários. Hoje, você tá me vendo pela primeira vez? Digita o número 1. Se você tá me vendo aqui hoje pela primeira vez, você nunca tinha assistido uma aula minha, você não me acompanhava, você não me conhecia, coloca aqui no comentário o número 1, que aí eu vou saber que você é amador, não conhece meus métodos ainda, tá? Agora, se você já me assistiu outras vezes, já assistiu meus cursos, já conhece, coloca aqui que você não é amador, tá? Escreve aí, já te vi antes, já te conheço, se você já viu os meus métodos, tá? Você sabe o quanto é, dentro do seu balancete, resultado de despesa que nunca passou pela sua contabilidade? A minha especialidade é você contratando pessoas. Então, você tem aí na sua empresa empregados CLT. Gente, pensa comigo. Você tem aí na sua empresa empregados CLT. Só que uma parte do que você paga para eles é por fora. Não está dentro daquele contra-cheque. Você pega aquele contra-cheque do empregado, aí ali tem salário, 13º, férias mais 1/3, FGTS, alguns benefícios que você coloca lá, às vezes tem gratificação de função, premiação, horas extras, adicional noturno, aí tá tudo ali. Mas muitas empresas pagam algum valor por fora. Paga um salário por fora, paga uma gratificação por fora. Esse por fora, até agora você estava tranquilo. Por quê? Porque você estava declarando isso como se você tivesse retirado esse dinheiro da sua empresa como se fosse um lucro seu. Só que, na verdade, não foi para o seu bolso. Você pagou uma pessoa, só que você pagou sem lastro. Você pagou por fora. Ah, se você está pagando R$300 para uma pessoa, ok. Mas e se esse pagamento por fora dos seus empregados somar uma quantia mensal de R$70 mil? Na hora que fechar o mês, você vai ter que pegar todo esse dinheiro que você pagou por fora para os seus empregados e vai ter que declarar como se você tivesse retirado lucro para você mesmo. Aí você vai pagar 10% de R$70 mil, sendo que esse dinheiro não foi para você, foi para pagar pessoas que trabalham para você por fora. Gente, esse lucro inflado no papel, ele é um número muito, muito feio. Porque vocês têm essas práticas de dar um dinheirinho aqui, de dar um por fora ali, de ter um freelancer, de ter essas coisas de boca. E aí é um dinheiro que você antes declarava como retirada de sua, só que é um dinheiro que você nunca recebeu de verdade. Só que agora, com esse fechamento de cerco, não vai mais dar para poder justificar esses pagamentos que você fez por fora. Você percebeu que você tem um ponto cego aí? Agora que eu ia contar a história da cliente que eu atendi semana passada, mas eu já adiantei, né? Que eu sou assim, eu faço o roteiro e eu adianto o que eu tenho que falar. Essa reforma tributária que está chegando, que vai começar agora 1º de janeiro com alguns pontos, então a partir do início do ano que vem, não vai mais existir RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Não vai mais. Como é que era hoje, gente? Hoje você contrata uma pessoa, CPF, tá? Quebra no dia a dia os requisitos do vínculo de emprego para não ser fraude trabalhista, porque imagina, você está querendo economizar imposto e ainda toma depois um processo e te dá lá uma condenação de R$300 mil, R$500 mil, aí você além de pagar imposto ainda tem que pagar uma condenação absurda, aí que a sua empresa vai para o beleléu mesmo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, se você contrata uma pessoa física, autônoma, no CPF dela, primeira coisa que você tem que fazer é não tratar essa pessoa como empregada.
Mas eu não vou aprofundar nesse assunto aqui, porque eu vou ensinar esse método de quebrar os requisitos do vínculo de emprego no meu webinário, Plano de Carreira Sem CLT. Você já pode se inscrever, o link fica aqui na bio do meu Instagram, também está na bio do TikTok, tá? Vocês podem se inscrever. Até 31 de dezembro, o meu webinário será R$ 97. A partir do dia 1º de janeiro, ele vai para o preço normal, R$ 127. Então, não deixem de aproveitar esse momento para você poder, em janeiro, já entrar com o método completo. Inclusive, não tratando o seu autônomo como empregado, tá? Então, você tem aí uma pessoa no CPF que você quebrou os requisitos do vínculo de emprego e você fez com ela um contrato em que você paga da sua empresa, da sua conta de PJ, para o CPF dela, tá? Até agora, podia ser RPA. Recibo de Pagamento de Autônomo. E é muito fácil sonegar impostos no RPA, ok? É muito fácil. Então, você pagava uma parte no RPA, uma parte por fora. Eu vejo um monte de gente fazer isso. Ah, porque se ele for RPA, ele vai descontar dele 11% de INSS. Então, para ele não pagar tanto INSS, eu pago uma parte dentro do RPA e uma parte por fora. Vocês inventam, eu ensino direitinho para não fazer isso, mas vocês vão lá e inventam um jeitinho de fazer coisa errada. Com qual desculpa? Que o seu contratado não quer pagar impostos. Mas na hora que você cai na malha fina e paga multas absurdas, aí o seu contratado não está nem aí, né? Então, não vai mais ter esse RPA. O que vai ter agora? Presta atenção. Todas as pessoas físicas CPF que se colocam à disposição para trabalhar para uma empresa precisam se cadastrar no site da Receita Federal, que é do gov.br. Então, vai entrar lá no gov.br, vai se cadastrar com o certificado digital que eles têm do gov.br e vai fazer nota fiscal eletrônica. Então, todo mês, a partir de janeiro, quando você for pagar para o seu autônomo a produtividade dele, então você fala assim, olha Maria, esse mês a sua produtividade deu R$ 5.800. Faça a nota fiscal eletrônica, me mande, que aí eu vou fazer seu pagamento. Aí a pessoa vai fazer a nota fiscal eletrônica, ela vai pagar o imposto sobre serviço da prefeitura e você vai descontar dela o INSS e o imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda ele é isento até 5 mil. E eu usei o exemplo de 5.800, ok? Então, na hora de pegar 5.800 menos o INSS, se o resultado ficar acima de 5 mil, ela tem que pagar imposto de renda. E o INSS é de 11% sobre esse valor. Então, como agora não vai mais existir o RPA, esse cruzamento de dados da Receita vai ficar mais fácil. O que você transfere da sua conta para a pessoa, se você transferiu para ela R$ 6.000, você precisa ter um documento fiscal que vai dar lastro em R$ 6.000. Não pode você transferir 6.000 e ter um documento de 3.000. Por quê? Porque você tem que dar saída. Por que você tem que dar saída dos 6.000 que você pagou para ela? Porque se você não der saída para ela, se você mandar para ela, se você aceitar um documento fiscal só de 3.000, os outros 3.000 vai somar na sua retirada de sócia. E se a sua retirada de sócia passar de R$ 50.000, você vai pagar 10% de imposto de renda. Vocês estão entendendo que a Receita não é boba? Ao mesmo tempo que ela acabou com o RPA, ela colocou o imposto de renda sobre a sua retirada, para que você pare de aceitar pessoas informais, para que você passe a exigir pessoas que deem nota fiscal. Que antes a nota fiscal não era obrigatória para CPF, era só para PJ. Agora é nota fiscal para todo mundo.
é nota fiscal para CPF, é nota fiscal para o MEI, é nota fiscal para o PJ. A única pessoa que não tem que fazer nota fiscal é o sócio de serviço. Ele não tem que contratar contador, ele não tem que fazer nota fiscal, tá bom? Então, prestem muita atenção nisso. Por quê? Se você tem hoje um prestador de serviço sem nota, o que você paga para ele, você vai ter que dar saída. Na sua contabilidade, na conciliação bancária, você tem que dar saída desses valores que você paga para as pessoas que você contrata. Se não está dando saída para ele, porque para dar saída para ele tem que ter um documento fiscal, que é a nota fiscal eletrônica. Se você não dá saída para ele, você vai ter que dar saída como se tivesse sido para você mesma. Como se você tivesse tirado esse valor como lucro. Só que aí, se você tem, igual a minha cliente, que tem um monte de fisioterapeuta, que por mês ela paga 140 mil reais de fisioterapeutas informais. Então, no ano que vem, quando ela for fazer isso, ela vai ter que declarar 140 mil para si mesma e pagar 10%, 14 mil reais. Tudo isso só por quê? Porque, mas se eu obrigar o meu freelancer a fazer essa nota fiscal eletrônica, eu vou perder ele, porque ele não quer pagar imposto. Eu falei, então, você vai ter só 2 caminhos. Caminho número 1, mantém do jeito que está, continua declarando esses 140 mil como se fosse retirada sua e paga 14 mil de imposto de renda sobre ele. Ou pega essas pessoas e coloca dentro do seu CNPJ como sócias de serviço. Porque aí você vai dar saída como produtividade da sócia de serviço. Então, se ela pagou 140 mil, vamos supor que foram 14 fisioterapeutas e que cada uma recebeu 10 mil. Se ela colocar essas 14 fisioterapeutas dentro do CNPJ como sócia de serviço, ela vai dar saída de 10 mil para cada uma e não vai pagar imposto nenhum. 10 mil é isento. O problema é esses 140 mil em um único CPF de dona, mas se ela tiver todas ali dentro como sócias de serviço e der saída de 10 mil para cada uma, ninguém vai pagar imposto. E aí, o que você acha disso? Né? Então, 3 coisas que você tem que se preocupar muito, tá? Se você tem prestador de serviço sem nota aí na sua empresa, se você tem empregado CLT recebendo pagamento por fora, então essa é a sua primeira preocupação. Quando você paga as pessoas que prestam serviço para você na sua empresa, elas estão com pagamento por fora, sem entrar no contra-cheque, ou elas estão recebendo como freelancer, informal, sem você poder declarar que pagou? Isso é um problema. Segundo, o MEI, o microempreendedor individual, está fazendo atividade proibida aí na sua empresa? Por exemplo, você está com um médico veterinário que não pode ser MEI, mas ele está recebendo através de um MEI, fazendo nota fiscal de MEI. Por que agora é um ponto de atenção? Porque esse sistema da Receita Federal, com a reforma tributária, ele vai cruzar o KNAI da sua empresa, a sua atividade econômica, com a atividade econômica da nota fiscal que você recebeu. Então, se você tem uma empresa de atividades veterinárias e a pessoa te dá uma nota de banho e tosa, mas você não tem uma empresa de banho e tosa, porque o MEI que existe é o MEI de banhista, de tosador, é o MEI de cuidados com o animal, que é o de monitor de hotel, né? Então, não tem o MEI para médico veterinário e a sua empresa é de atividades veterinárias. Então, vai ter o cruzamento de dados de quem está pagando com quem está recebendo, se faz sentido. E aí, esse tanto de MEI irregular vai começar a ser pego finalmente. Eles nunca poderiam ser MEI. Eu sei de arquiteto que abre MEI, eu sei de psicólogo que abre MEI, eu sei de médicos veterinários que abrem MEI. Não pode. A Status Vidraçaria perguntou, o sócio de serviço não cria vínculo empregatício? Do jeito que eu faço com o meu método, não vira não. O meu método, ele já foi colocado à prova.
na Justiça do Trabalho, tá? Porque eu advogo há 20 anos. E aí eu implantei na fisioterapia hospitalar, que era até essa cliente que eu estava contando dos 140 mil, ela tem as sócias de serviço e ela tem os freelancers. Então, a sócia de serviço de fisioterapia hospitalar, ela teve 3 processos lá, um foi de sindicato e 2 foi de fisioterapeuta, a gente não perdeu nenhum, e eram todos de sócio de serviço. Médica veterinária, faço muito, e aí em 2021, uma médica veterinária sócia de serviço questionou, e a gente não perdeu o vínculo de emprego, tá? Porque o lugar de julgar é na Justiça do Trabalho mesmo. Se o projeto de lei do PL não passar, vai continuar sendo na Justiça do Trabalho. Vocês ficaram sabendo que tem um projeto de lei que conseguiu o número mínimo de assinaturas do PL, acho que é do PL mesmo, que eles estão querendo acabar com a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Mas isso são cenas de outro capítulo, né? Mas está rolando aí. Enquanto existe Justiça do Trabalho, é lá. Então, é o juiz trabalhista, sim, que recebe o pedido de nulidade do sócio de serviço e se ele encontrar os requisitos do vínculo de emprego, ele anula o sócio de serviço e concede. Mas eu não perdi nenhum até hoje. Tive de uma fisioterapeuta ambulatorial também, de clínica ambulatorial, que pediu o reconhecimento do vínculo de sócio de serviço e não ganhou, tá? Então, nesses 20 anos aí, eu já implantei mais de, sei lá, 500 sócios de serviço no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, né? E só 3 viraram processo e nenhum dos 3 perderam. Então, o problema de criar vínculo de emprego é se a pessoa for tratada como empregada. Eu tenho um método em que eu ensino vocês a quebrar os requisitos do vínculo de emprego, usar o meu contrato, usar os meus casos de sucesso, inclusive as inscrições para o meu webinário onde eu ensino isso, viu, Status Vidraçaria, estão abertas, está no link da bio, meu webinário Plano de Carreira Sem CLT, do autônomo ao sócio de serviço. E nesse webinário eu vou dar de presente para vocês um e-book com os meus processos que eu venci comentados. Então, eu estou terminando de escrever um e-book só dos processos judiciais que eu ganhei, e foram muitos. 20 anos, né, gente? 20 anos não são 20 dias. Então, eu estou com muito gostoso, muito satisfatório. Todo dia eu estou escrevendo um capítulo, comentando um dos meus processos. Separei números e está ficando muito lindo esse e-book. Então, vocês vão receber um e-book com os meus processos em que eu fui vitoriosa, quem se inscrever lá no webinário, tá bom? Tô esperando vocês lá, o link tá na bio. Que era, inclusive, meu terceiro alerta, que foi o que você da vidraçaria perguntou. Eu falei, hoje na sua operação, existe prestador sem nota? Existe empregado recebendo pagamento por fora? Isso é um problema. Com essa reforma tributária, com esse cruzamento de dados, isso vai ser muito fácil dos órgãos identificarem. Segundo, existe MEI fazendo atividade proibida? Vai ser muito fácil agora para o governo cruzar essas informações e pegar esses MEIs, tá? Existe PJ com rotina idêntica à de um empregado? Aí, vidraçaria, era o item 3 dos meus alertas para vocês. Por quê? Você está aqui todo preocupado em fazer economia tributária. Mas você tem que tomar cuidado para não criar um passivo trabalhista. Porque, gente, trabalhista é uma coisa, tributário é outra coisa. Então, o trabalhista é julgado na Justiça do Trabalho. E o juiz do trabalho não está nem aí para o seu formato tributário. O juiz do trabalho não está nem aí se era autônomo, se era MEI, se era PJ, se era sócio de serviço, se era MEI fraudulento. O juiz não liga para isso. Ele quer saber se no dia a dia quebrou os requisitos do vínculo de emprego. Então, antes de você sair mexendo aí, vocês têm que fazer isso. Escolher as pessoas que serão sem CLT e quebrar. Aí, escolhido, você não pode deixar essa pessoa ficar informal. Porque se você deixar ela ficar informal, você vai pagar imposto de renda sobre a sua distribuição de lucro. Tá bom? Então, gente, essas escolhas elas serão todas jogadas no ventilador com essas reformas tributárias que estão acontecendo, começando agora, 1º de janeiro de 2026, com a abolição do RPA. Eles colocaram ao mesmo tempo, o legislador, ele parece que é burro, mas ele não é burro não, porque quem faz as leis para eles são advogados que ficam lá nos gabinetes elaborando as leis, são tributaristas, são contadores.
Eu conheço algumas equipes de profissionais que escrevem leis para os deputados e eles são muito capacitados. Eles pensaram em tudo isso exatamente em 1º de janeiro de 2026, quando o seu dividendo, seu lucro começa a ser tributado pelo imposto de renda, acaba também o RPA. E entra a nota fiscal eletrônica pelo gov.br de pessoa física. Isso tudo foi muito bem pensado para pegar as pessoas em crime de sonegação fiscal, para aumentar a arrecadação que eles não estavam conseguindo até agora com esse tanto de gente informal. Tudo isso foi de caso pensado. Então, as suas práticas que eram invisíveis, agora elas não serão mais invisíveis. E elas vão ficar cada vez mais caras, tá bom? Então, vocês precisam de planejamento jurídico, contábil e tributário alinhado. E vocês não precisam contratar 3 pessoas para fazer isso, porque eu tenho tudo isso aqui em mim para te oferecer. Eu sou advogada há 20 anos, eu sou contadora há 22 anos, eu sou especialista com várias pós-graduações em Direito do Trabalho, Previdenciário, Trabalhista, né, e Societário e Empresarial. Eu tenho um monte de pós-graduação nesse assunto, por isso que eu criei o meu método que chama Sócio de Serviço, para você colocar pessoas dentro do seu CNPJ com cota de serviço, e o método que se chama Contrate Direito, para você ter autônomos, MEIs e PJ sem risco nenhum de fraude trabalhista, tá bom? Eu espero que tudo isso que eu falei nesses 40 minutos aqui de live tenha deixado você muito, muito, muito desconfortável, porque precisa. Porque se você ficar parado, se você ficar na inércia, a reforma tributária vai entrar em vigor e ela vai te engolir. Você precisa se preparar. Então, se você estiver se sentindo desconfortável com tudo isso que eu falei, é sinal de lucidez. Você não está doido, você está preparado para melhorar esse cenário na sua empresa. Então, para fechar esse momento, e eu vou deixar essa live aqui gravada, você pode compartilhar com outros empresários. Aqui vai ficar gravada no Instagram, tá, gente? Que no TTzinho ela não fica gravada. Então, se vocês assim, ela vai estar gravada no Instagram. Podem compartilhar com outros empresários para que eles deixem de ser amadores e comecem a se preparar também. E se você quiser parar de ser amador mesmo e ainda aprender o meu método seguro, do autônomo ao sócio de serviço, eu te convido a participar do meu webinário, que vai ser no dia 29 de janeiro de 2026, às 8 horas da noite. O link de inscrição está na bio do meu perfil. Até 31 de dezembro ele será R$ 97,00. A partir do dia 1º de janeiro ele será R$ 127,00. Então eu coloquei um desconto agora no final do ano para te estimular, um presentinho, mas em janeiro ele volta para o preço normal, que é de R$ 127,00, tá bom? Lá eu vou te explicar quais são os modelos que existem, autônomos, MEIs, PJ, sócio de serviço, em que momento cada um faz sentido, né? Em que momento você vai usar o autônomo, em que momento você vai deixar ser MEI, qual é a hora de colocar como sócio de serviço, como que você vai proteger a sua renda, a autonomia e ter previsibilidade segura fora da CLT, tá bom? Então, como é uma live, né? Fica aqui para os amadores, para quem não sabe muito ainda, que precisa sair dos achismos e começar a ter soluções práticas. Foi um prazer e uma honra falar com você. Vai ficar aqui gravada para você reassistir e chamar outras pessoas para participar e se inscrever no link da bio. Agora eu preciso encerrar, sabe por quê? Porque 9 horas da noite eu abro a sala secreta, que aí já não são mais para os amadores, já são para as pessoas que estudam comigo, têm os meus contratos, têm os meus métodos, e eu vou lá agora explicar para eles com slide, porque aqui, né, não tem slide, estou falado e tal. Vou agora explicar com slide para eles todos esses impactos das mudanças. Aí vai ter a lei na tela do slide, que alguém perguntou aqui, qual que é a base legal? No slide eu coloco aqui, né? Eu não vou ficar decorando da minha cabeça a lei. Mas lá no slide tem a legislação escrita, tudo bonitinho. E agora eu vou explicar para eles com um nível de profundidade maior, porque eles já possuem o meu método.
Então, se um dia você quiser participar nesses eventos que são em sala secreta do Zoom, fechados só para empresários, tá? Só para donos de empresa que querem largar na frente, numa comunidade cheia de empresários que estão com o mesmo intuito de pagar menos impostos, de ter pessoas produtivas na empresa, se inscreve no webinário, que o primeiro passo para você conseguir chegar lá é participar do meu webinário. O link de inscrição está na bio, estou te esperando lá. Beijo, boa noite, tchau, tchau.